Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Espaço Mulher da ZSTV Juí. E o Espaço Mulher é muito mais do que um espaço físico apenas, ele é um programa de escuta, de informação, de prestação de serviços. Aqui nós falamos sobre saúde, sobre carreira, um espaço de fortalecimento, de troca de informações e de troca de ideias entre mulheres e entre pessoas que caminham juntas no âmbito pessoal, no âmbito profissional e no âmbito social. E eu quero agradecer aos apoiadores do programa Espaço Mulher, que é o Salão Beleza Humana, a Panificadora Grano Santo, a Ótica Ijuí, a Charliene Menschke, a Fazenda Bom Sucesso e o Garden Mercado aí do Jardim. Então, muito obrigada a todos vocês que participam conosco toda quinta-feira do Espaço Mulher. Como ainda nós estamos no mês de agosto, um mês dedicado então aí à conscientização e ao incentivo ao aleitamento materno, o agosto dourado, né, a cor dourada, ela simboliza o padrão ouro da qualidade do leite materno. Nós convidamos hoje para conversar conosco sobre esse assunto, nos contar um pouquinho como isso funciona, como funciona dentro do mês de agosto, né, com toda essa conscientização, e também como funciona o banco de leite lá do HCI. Quem está conosco hoje, então, é a Angélica Summersla. Seja muito bem-vinda, Angélica. Boa noite, obrigada pelo convite. A gente sabe que tem muita coisa que envolve o mês de agosto dentro do agosto dourado. E o que seria, para as pessoas entenderem, o que é o agosto dourado? A que se refere o agosto dourado? O agosto dourado, então, é o mês de incentivo e apoio à amamentação. Para nós, ali, a equipe do Banco de Leite, é o mês mais especial do ano, né? Então, é onde a gente reforça a importância da amamentação, a importância da rede de apoio para essa mãe que está amamentando. Então, para nós, é muito importante esse mês de conseguir conscientizar a mulher que amamenta ou que quer amamentar, né? E ajudar, estar disponível para ajudar no que for preciso. E por que o leite materno ele é a principal alimentação para um bebê, né? Ele traz benefícios inúmeros, né? Tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, para o bebê, ele previne diarreia, né? Previne cólica, desconforto gastrointestinal. Para a mãe, ele previne o sangramento no pós-parto. Então, benefícios são inúmeros. Para ambos, né? Para ambos, para a mãe e para o bebê. E como é que acontece a doação em si do leite materno? Quem pode doar, né? E para quem que vai esse leite após a doação, então? Mamães que amamentam, né, que sejam saudáveis, elas podem ser doadoras de leite materno, elas precisam estar amamentando o seu filho, né, então esse é o principal ponto. A gente pede sempre os exames laboratoriais que fizeram durante o pré-natal, então HIV, toxoplasmose, sífilis, hepatite, ela não pode ter feito transfusão de sangue também, mas aí a gente tem um médico que faz análise desses exames, né, e diz se a mãe está apta ou não para ser doadora de leite materno. Toda segunda-feira a gente consegue fazer uma busca ativa, então a gente vai nos domicílios, recolhe esse leite que a mãe, né, tá doando, leva novos vidros, a gente disponibiliza um kit com frasco, luva, touca, uma caixa térmica para essa mãe fazer a coleta em casa, se ela preferir, ou ela pode ir até o banco de leite no hospital, realizar a coleta, né, no setor, e aí, se for em casa, a gente consegue buscar no domicílio aqui na cidade de Juí, né, então a gente consegue estar buscando. Tá, você citou que a doadora tem que estar amamentando, né? Isso. E eu te pergunto assim, aquela mãe que então teve seu bebê e tem muito leite, mas o bebê não pegou no seio, não está mamando, né? A mãe essa não pode fazer doação do leite? O importante é sempre que ela doe o excedente do que o bebê não está mamando, né? Então, o bebê mamou, sobrou leite no peito, esse leite que ela vai doar. Se é o caso de uma mãe, por exemplo, as nossas mães ali do hospital, que os bebês estão internados na UTI neonatal, que não estão pegando no peito ainda, estão com uso de sonda, ou porque são muito pequenininho, elas doam também. Se for o caso de uma mãe que está em casa e que o bebê não mama, a gente orienta ela não ficar estimulando, porque quanto mais ela estimula, mais ela vai produzir, e aí acaba ficando desconfortável. Então, tem que ser
um momento confortável para a família, né, de fazer essa doação. Certo, então vocês orientam que aquela mãe que está em casa, está neste momento, né, no momento de estar em casa desassistida, né, o seu bebê não pega, não quer mamar, para ela não induzir, então, a amamentação. Isso, se o bebê não pode mamar por alguma restrição, aí a gente não induz ela a ficar estimulando. Agora, se o bebê não tá mamando e ela, né, não mamou hoje e ela quer doar esse leite, não tem problema nenhum. Tá? E vocês não têm uma forma que anteceda isso, então, de orientar de alguma forma para essa mãe poder amamentar o seu filho? Uma indução, de alguma forma, antes, algum preparo para que ela tenha o leite, para que o leite desça, para que a criança também pegue com mais facilidade o seio? Sim, a gente já orienta desde o pré-natal, né? As gestantes que fazem o acompanhamento no hospital, a gente já vem orientando, né? Hoje em dia não tem mais um preparo na mama, né, para a produção de leite. Isso é instinto, é do nosso corpo mesmo. Mas a gente sempre orienta que a mãe precisa estimular para estar produzindo. Então a gente tem uma frase que a gente sempre fala, que o peito não é estoque, ele é fábrica. Então, para produzir leite, o bebê precisa mamar ou a mãe precisa estimular, né? E esse leite, respondendo a tua pergunta anterior, que a gente recebe de doação, a gente usa somente, né, dentro do hospital para os bebês que estão internados na UTI neonatal ou na maternidade em alojamento conjunto. O bebê nasceu, demorou, né, para descer o leite da mãe, esse bebê vai ter sempre prioridade de receber leite humano pasteurizado. E vocês têm sempre uma quantidade exata dentro do hospital? Essas mães costumam doar ou vocês têm que fazer um trabalho todo de incentivo antes? E como é que é a recepção desse pedido para essas mães, então, que na verdade não conseguem amamentar o seu bebê porque o bebê não pega no seio, né? Não sei se eu estou me expressando corretamente. É voluntário isso da mãe ou vocês têm que fazer um trabalho com essa mãe para que ela aceite fazer essa doação para, então, alimentar, como você diz, esses bebês que estão lá dentro do HCI, né? Sim. Esperando muitas vezes por esse alimento. A gente sempre tem uma boa resposta da comunidade quando a gente vem nesses locais, né? Pedir doação, porque o que acontece? As mães às vezes têm medo de que vai faltar pro bebê delas, né? Então, retomando a frase anterior, peito quanto não é estoque. É fábrica, então precisa estimular, né? Inclusive, se não quer doar, mas para aumentar a produção de leite, tomar bastante água e estimular o seio. Essa é a chave principal, assim. Eu ia te fazer essa pergunta. Você falou em tomar bastante água. Tem algum alimento, além da água, que a mãe, né, a gestante, então, pode ir se preparando, consumindo antes de ganhar o bebê, antes de dar luz ao bebê, para que o leite, então, venha, né, com mais quantidade, porque tem mulheres que ganham o bebê e já não tem o leite, né? Sim. Isso acontece também. Acontece principalmente quando é um parto cesárea que foi induzido, demora um pouquinho mais. Às vezes, um dia e meio demora um pouco para descer o leite. Mas não quer dizer também que não desça o leite. Que não desça. Pode acontecer, em alguns casos, que sim, que ele não desce, né? Isso, que demora um pouquinho, mas ele desce, né? Por isso que a gente tem o banco de leite para isso, né? Se a gente vê que demorou para descer, enfim, a mãe já consegue ir até o setor, a gente já começa os estímulos e já ajuda nessa questão. E não existe um alimento milagroso que vai ajudar a produzir mais leite. É alimentação saudável. A gente sempre diz, se alimenta bem durante a gestação e durante o pós-parto também, e tomar água. A água que é o principal, assim, hidratar, né? Quando a mãe tá amamentando, ela sente mais sede. Então a gente sempre orienta. Vai amamentar o bebê, tem uma garrafinha de água do lado, né? Vai tomando água, que isso vai ajudar também bastante. E a gente sabe, né, que não é só para as gestantes esse assunto, mas para todas as pessoas estarem bem hidratadas, porque muitas coisas favorecem na saúde a boa hidratação, tomar bastante água. Tem aquela questão, né, que os médicos dizem, tem que tomar mais de 2 litros de água por dia, mesmo que a gente não sinta sede, a garrafinha tem que estar ali porque você está hidratando, você só vai sentir sede realmente quando já o teu organismo estiver no último limite, né? Então, a hidratação diária, 1 litro
litro de água por dia, 1,5 litro, 2 litros. Isso não tem regra certa e básica para isso, mas pelo menos sempre estar ali tomando um pouquinho de água, né? Um copinho do lado, uma garrafinha do lado, mesmo para você que não é gestante, né? Isso, a água é fundamental. É e nesse fundamental. processo da amamentação, a mãe vai sentir muita sede. Então, tem que estar com a garrafinha sempre perto. E como é que vocês veem, né, que vocês trabalham nessa área, então, e diariamente com mães, com gestantes, com bebês, aquela mãe que tem um certo problema, digamos assim, estresse, porque a mulher hoje em dia trabalha muito, tem muitos compromissos, né? É mãe, cuida da casa, muitas vezes é empreendedora, corre muito, então o estresse, o cansaço, isso também ajuda para impossibilitar o leite de descer, ou o psicológico da mulher influencia muito? Influencia muito. A gente percebe principalmente com as mães dos bebês internados na UTI neonatal. Porque a UTI é UTI, né? Já é um processo difícil, que a mãe não vai levar o bebê para casa, como esperado. Então, a gente percebe, assim, que a produção de leite diminui muito. Ou um bebê que tá bem, que tem uma provável alta e acaba tendo uma piora, a gente já percebe na produção de leite. Então, é por isso que a gente tá sempre atrás de doadoras de leite materno. Porque as mães dos bebês internados, elas não conseguem suprir a necessidade que os bebês têm por conta disso, por conta desse estresse, desse nervosismo, de não dormir direito, né? Então a gente sempre está atrás de doadoras. Hoje a gente precisa utilizar na UTI neonatal em torno de 3 litros por dia e a gente não recebe isso de doação. E é um pouquinho, né? Tem que o bebês bebê que toma, né? 13 Quase nada. ml. Então imagina, 3 litros por dia é bastante quantidade, né? Sim, sim. E para você conseguir isso por dia, tem que ser uma campanha bem grande aí durante todo o ano, não só no mês de agosto, né? Isso, Mas claro que o mês de agosto ele já é caracterizado por isso, né, Angélica? Mas a gente sabe que 3 litros, então, para sair de quantas pessoas, quantas mulheres vão precisar, né? Depende da produção de cada mulher. E a gente disponibiliza esses frascos, que são os vidros de Nescafé, que já são esterilizados e tudo mais. E a gente sempre fala para as mães, o frasco não precisa estar cheio para você, né, doar, conseguir trazer até o setor. Qualquer ml faz a diferença. Tem bebês que têm menos de 1 quilo que tomam 5 ml. Então, né, qualquer gotinha faz a diferença na doação. E é exatamente por isso que nós temos que falar muito na doação, né, para essas mães. Momento que vocês então entregam ou a mãe busca esse recipiente para colocar o leite, como você diz, ela não precisa estar com isso cheio. Então, conforme ela tira, coloca no vidro e põe refrigerar na geladeira ou no congelador? No congelador do freezer. No congelador, sempre. Tem que estar no congelador. E ela pode retirar novamente esse frasco para utilizar novamente. Isso, ela vai, faz a primeira coleta ali, já recebe o frasco esterilizado, coloca no congelador. Na próxima vez que ela for coletar, ela só retira do freezer e preenche com aquele leite que ela coletou. Então, ela tem até 15 dias para fazer esse processo. Então, não precisa o frasco estar cheio, né? Que nem eu disse. Durante esse período de 15 dias, ela traz até o setor. Se for daqui de Juí, a gente consegue buscar na casa dela o frasco de leite para doação. E como é que funciona daí, então, no momento que esse leite chega lá no banco de sangue? Né? Qual é o processo? O que é feito? Como é que ele é mantido? Como é que ele é guardado? Todo esse processo aí que eu sei que durante todo o dia vocês ficam envolvidas e trabalhando com isso, né? Sim. Dias, meses, né? Sim, como é que isso funciona? Como é que é guardado? Por quanto tempo? Como ele é guardado, se existe alguma análise nesse leite para ver se esse leite está bom realmente para você dar para quem está esperando, né? Sim. Esse leite, então, a gente recebe ele do domicílio e a gente realiza o processo de pasteurização. Então, a gente vai fazer todo o descongelamento desse leite, realizar uma análise físico-química. Então, a gente verifica desde o cheiro, coloração, se tem alguma sujidade, né? Se deu alguma alteração, a gente já precisa descartar o frasco. Aí, depois desse processo, a gente vai reporcionar esses leites em frascos, todos com o mesmo tamanho, o mesmo volume, para fazer a parte da pasteurização, que nada mais é do que um banho-maria, né, na água quente. A gente fica monitorando tempo e temperatura durante 1 hora.
E depois a gente faz o resfriamento rápido. Passou esse processo de pasteurização, a gente vai coletar 1 ml de cada frasco que a gente pasteurizou e a gente vai deixar durante 48 horas numa estufa para ver se teve algum crescimento de bactérias. Então, se esse leite veio contaminado ou se a gente contaminou durante a manipulação, né, que às vezes pode acontecer, então só depois de todo esse processo de 2 dias, a gente consegue distribuir para os bebês internados. Então, é um leite que é 100% seguro para os bebês, mas não é... eu coletei o leite hoje, levei no banco de leite e amanhã o meu bebê vai receber. Não, né? Ele precisa passar por todo esse processo para ser um leite seguro, porque são os bebês pequenininhos, né? Eles não têm imunidade, então a gente precisa ter muita segurança, né, na qualidade do alimento que eles vão receber. Então essa doadora também já lá em casa, né, Angélica, tem que tomar um certo cuidado quando pega o frasco, Isso. quando recoloca de volta o frasco, lavar bem as mãos, né, higienizar muito bem as mãos, não deixar passar por outras pessoas, então ela mesma pegar, ela mesma colocar e guardar, porque isso mantém, então, uma segurança um pouco maior de que aquele leite, aquele trabalho que foi feito por aquela mãe, possa vir a ser utilizado para esses bebês, porque conforme você colocou todo esse processo, ele é um processo bem longo. Se a cada dois dias, né, vocês fazem e aguardam, de repente, se não houver a doação correta, esse trabalho é todo perdido. É um trabalho perdido. Aí os bebês precisam usar a fórmula infantil, né, que é industrializada, não é o melhor para eles, né, mas ainda bem que a gente tem essa segunda opção, mas hoje a gente está conseguindo suprir, assim, as necessidades, mas a gente sempre precisa de doação. O nosso estoque não é um estoque que a gente tenha para daqui a um mês, é sempre apertadinho. Na semana? Na semana. Na semana. Muito bem. Então vamos convidar aí mais uma vez, né, todas as mães que puderem doar, né, fazer esse armazenamento, chamar o banco de sangue, o banco de leite do HCI, né, para poder fazer essa ajuda também, essa explicação, como a Angélica citou, eles podem ir, se forem em Juí, até o teu imóvel, até a tua casa, você não precisa se dirigir, se não tem condições, até o hospital, eles levam o frasco, né, explicam bem como tem que ser feito e buscam, inclusive, depois. Então, já não tem todo esse trabalho, né, o único trabalho é você mesmo retirar aquilo que está sobrando para você e que, claro, vai fazer muito bem para outras crianças e contentar muitas outras mães que hoje não estão conseguindo amamentar os seus bebês, né? Isso. Qualquer dúvida que tiver sobre a doação de leite ou até mesmo sobre a amamentação, a gente ajuda mamães também na pega, posicionamento, se tem dor para amamentar. Então, o banco de leite não é só doação, claro que é um fator muito importante, mas a gente orienta, a gente apoia essa mãe. E aí pode nos chamar no nosso WhatsApp, que é no número 99213-0248. 99213-0248. Então aí é direto com as meninas que trabalham lá no banco de leite, né? De aleitamento materno, e tirar também as suas dúvidas. Com certeza vocês atendem também pelo número, né? Para tirar a dúvida que você tenha. Eu tive uma pergunta hoje de uma cliente minha, quando eu disse para ela que nós conversaríamos sobre o assunto, e ela foi mãe. Ela rachou o bico do seio dela e ela não conseguia dar o seio para o bebê tomar, para estimular de tanta dor que essa mãe sentia. Então existe algo assim que pode se fazer para isso não acontecer no corpo da mulher? Antes, né? Porque tem que ser antes, né? É orientação mesmo, porque geralmente a fissura se dá por uma pega incorreta do bebê. Então, se o bebê pegou incorretamente ou não conseguiu abocanhar toda a areola ali para fazer a sucção, então ela não dá antes a rachadura, ela dá no momento que a criança não começa a sugar. Isso, não. Hoje não, a gente sempre fala nos grupos de gestantes que não existe preparo para mama. Antigamente as mulheres passavam alguma esponja ou um pente ou colocavam o peito no sol, e hoje não é mais orientado. Então, né, o corpo mesmo se prepara para essa gestação, se prepara, né, para o pós-parto. Às vezes fica mais ressecado, mas aí precisa ser avaliado. Tem algumas pomadas que a gente orienta, né, mas principalmente se a fissura se deu durante a amamentação é por conta de pega e posicionamento do bebê que estava incorreto e machucou. E tem muitos mitos também sobre a doação, né, de leite. Aquela mulher que faz a doação, então, e ela tem que doar sempre, ou eu quero doar uma vez só.
como você diz, né, nesses 15 dias, a mãe pode juntar o leite, colocar no congelador e levar para vocês. Vocês fazem todo aquele processo que você já nos explicou. E ela disse, não, eu doei essa vez, não quero doar de novo. Não, se você doou uma vez, você tem que doar sempre. Não é assim, né? Não é assim. Isso vai de cada mãe. Se quer doar uma vez, não tem problema. Se quer doar só um frasco ali, que é os 15 dias, não tem problema. A gente já teve doadoras que ficou mais de um ano doando. Então, isso vai de cada família, né? De como consegue se organizar para fazer essa doação. E o que mais você gostaria, assim, de falar sobre a amamentação, sobre a doação para essas mulheres, então, que estão nesse momento, nessa alegria toda de ser mãe, né? Nessa expectativa também de saber como é que vai ser, se eu vou ter leite, se eu não vou ter, se o meu bebê vai precisar de um leite de outra pessoa. O que você gostaria de dizer para essas mães, então, ou para essas mulheres que ainda não foram mães, né, mas estão nesse processo aí de preparação ou já estão gestantes? Sim, eu acho que é procurar a orientação do profissional, né? Não escutar a conversa de pessoas que às vezes não estão ali para ajudar nesse momento. É muito importante ter uma rede de apoio, né? Então, essa mãe pensar também nesse pós-parto. O bebê nasceu, eu vou precisar tomar um banho. Com quem que eu vou deixar o meu bebê? Então, essas pessoas que você tem essa segurança são a tua rede de apoio e isso vai fazer muita diferença. Então, desde o pós-parto, né, para ela se alimentar, para ela conseguir se cuidar, né, então, procurar a orientação de profissional que entende do assunto, eu acho que é o principal, assim. E o banco de leite é um serviço gratuito, né, a gente tá ali para falar sobre isso, para ajudar essa família, para ajudar essa mãe, né, então, desde a gestação, se a gestante já tem dúvida, ela já pode entrar em contato, a gente já consegue auxiliar e ter calma, né, nesse processo. É um processo que às vezes pode ser tranquilo, às vezes nem tanto, né, mas a gente tá aqui para ajudar nesse processo. E como você citou já, Angélica, se vocês não tiverem naquele momento o leite materno, então a doação, claro que vocês têm outras opções para as mães ficarem tranquilas também, que os seus filhos não ficarão sem o alimento, né? Sim. Existem outros tipos de alimentos que, claro, ficam em segundo plano, porque o mais importante hoje seria o que vem do leite materno mesmo, porque esse leite ele tem todos os nutrientes, né? A gente acabou não colocando sobre isso, mas tem todos os nutrientes que a criança precisa. No momento do nascimento até, não sei até que idade que a criança precisa necessariamente, ou precisaria do leite materno. Até os 6 anos, o aleitamento materno é exclusivo. Tá? E depois até 2 anos ou mais. Aí vai de cada mãe, né? Até 6 meses você quer dizer? Desculpa, até os 6 meses. 6 meses. Até 6 meses é exclusivo. Então, o bebê não precisa tomar água, não precisa tomar chá. Se for o leite do peito, ali tem tudo que eles precisam. Tá? E aí, depois dos 6 meses que já começa a introdução alimentar, o bebê pode complementar com leite, né? Até 2 anos ou mais pode estar tomando leite materno e se alimentando normalmente. Muito bem, Angélica Summersland. A gente agradece a tua participação no Espaço Mulher, de ter trazido para nós todas essas informações que muitas pessoas têm dúvida ainda de como fazer, né? E sim, deixar claro que você, mãe, você gestante, pode procurar antecipadamente, então, o HCI, procurar as pessoas responsáveis por isso, como a Angélica, né, que tem esse conhecimento, já está em Ijuí, trabalhando no HCI há quantos anos? 2 anos. 2 anos, então já trabalha um bom tempo com isso, sabe todo o procedimento, sabe tudo o que precisa para tranquilizar uma mãe, né? Você, com certeza, toda a equipe que trabalha com você também, né, estão aí preparadas para passar para você todas essas informações. E o que você deixaria de mensagem? Como é que você iria dizer para as mães, então, né, que tem esse leite sobrando aí para chegarem no HCI? Faz um convite para essas mães para doarem, né, principalmente agora neste mês que é o mês principal da consciência, da conscientização da doação.
Então, mamães que têm o leite excedente, né, em hipótese alguma, coloque o leite fora, a gente consegue ir até o domicílio, fazer essa busca, né, do leite coletado, e pensar também nos nossos bebês que estão internados na UTI neonatal, que não têm condições de estar mamando no peito, né, ou as mães não têm a produção de leite excedente, então esse leite doado é para os bebês internados. Então, se a gente conseguir, né, tocar no coração dessas mães que estão amamentando e ver que tem leite sobrando no peito, que doe leite materno. Que é uma doação, assim como uma doação de sangue também, porque você pode salvar uma vida, Salva né? uma vida. Salva uma vida. De repente, aquela criança que tá lá, aquele bebê que tá lá, que é de uma mãe, de outra mãe, né? Não é seu, mas é de outra mãe. Um dia, quem sabe, você, ao ter um outro filho, precise também, ou passe pelo que essa mãe tá passando. Então, nós convidamos você a contatar com o HCI, com o Banco de Leite, né? Aleitamento materno, Isso. né? Então, com o Banco de Aleitamento Materno, e faça essa doação. Você tem toda a segurança para fazer isso, né? Toda a orientação para fazer isso também. E nós, nesse momento, agradecemos você, então, Angélica Summersla, por ter estado conosco, por ter esclarecido tudo isso sobre a amamentação, sobre o leite materno e sobre a doação. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. E eu agradeço a você também que esteve conosco pelo YouTube, pela TV Noroeste e pela TV Telecom da região de Palmeira das Missões. Espero por você na próxima semana, no nosso próximo programa do Espaço Mulher. Até lá!